falando da musculatura, a gente falasse um pouquinho sobre atrofia, né? Sobre a fraqueza muscular, né? Eu acho que tem alguma coisinha que a gente pode ilustrar? Tem aqui as imagens, depois eu até volto, mas tem algumas imagens de alguns exercícios Uhum. que a gente pode focar depois. Mas o que que acontece? Quando o paciente tem dor, ele para de mexer aquela região que está doendo. Então ele vai parar de movimentar o joelho ou o quadril. A falta de movimento, ela favorece a fraqueza da musculatura, o músculo perde massa, né. E aí ele não vai mais gerar aquela estabilidade que ele deveria, não vai mais dar aquele suporte que ele deveria dar tanto para o joelho quanto para o quadril. Então essa fraqueza muscular ela vai, além de gerar dor, então é um ciclo vicioso, né, a dor favorece a atrofia e a atrofia favorece a dor, e fica naquela, né. Quanto mais dor, mais atrofia, mais dor. Então é importante que a gente foque nesse trabalho de musculatura para dar esse suporte para que haja diminuição da dor e para que ele consiga realizar suas atividades. Só para lembrei agora de um exemplo, minha tia ela teve uma fratura de tornozelo e ficou acho que 3 dias aguardando a cirurgia, alguma coisa assim. Foi impressionante que ela não conseguia andar, porque ela ficou 3 dias deitada e foi impressionante, tremia, ela não conseguia apoiar. E é o que acontece às vezes que o pessoal que tem, por exemplo, fratura, que tem imobilização, essa múscula também, ela dá uma atrofiada, né? O pessoal que ficou acamado, agora a gente está saindo do Covid, né? Uma internação prolongada, a musculatura toda vai ter que reabilitar novamente. Aí a gente vai falar um pouquinho, só para dar um parêntese, da fisioterapia hospitalar, né? Porque é justamente para você não perder Tanta a musculatura. musculatura, manter a articulação em movimento, né? Para você, quando você tiver alta, não tá tão, vamos Não dizer ter assim, tanto prejuízo. tanto prejuízo, né? Porque a gente está falando mais do dia a dia, mas tem o pessoal que está, né, internado, Sim. hospitalizado, que é um outro tipo de abordagem e também tem que ser. Hoje em dia tem muitos hospitais que têm um serviço, né, que faz toda essa prevenção, né, inclusive de coisa. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o desvio de patela, né? Fala um pouquinho o que é o desvio da patela. O que normalmente acontece nessas doenças que nós citamos, né, é que quando tem um músculo em específico que fica no meio da coxa, né, que ele estabiliza essa patela, ele deixa ela bem centralizadinha, ela fica bem no meinho, do joelho. Quando ele está muito fraco, o que que acontece? Essa patela ela escorrega para a região lateral, que é mais comum. E isso gera, um desvio importante, gera uma atrofia, né, uma perda de musculatura importante, que pode favorecer luxação, pode favorecer lesão de ligamento, lesão de menisco, né. Então por isso que é importante o trabalho do fortalecimento em músculos específicos, né, pra que ele alinhe essa patela e diminua a carga que é jogada no osso. Aí a gente lembra também da condromalácia, né, que Sim, tá ali junto, né, exatamente. que é a pessoa jovem, né, Que é muito comum. muito comum em jovem, né. Exercícios de sobrecarga em joelho que geram a condromalácia e essa condromalácia conforme ela vai evoluindo, ela vai virar uma artrose, Mas uma artrose diferente, artrose né, diferente. Aí é uma artrose pegando em decorrência dessa lesão, né. que aí já pega o compartimento entre a patela e o fêmur, Isso, que é diferente da outra que vai pegar o fêmur e a tíbia, né, exatamente. que é e aproveitando que jovem, né, que tem mais condromalácia de patela, a gente vê mais em jovens. E a parte de educação física? Às vezes eles reclamam muito. Você tem visto isso? A gente vê hoje em dia as academias elas estão bem preparadas, né, elas têm, as orientações, que são seguidas de forma adequada, então é importante que, assim, seja feita uma avaliação pelo educador físico, né, quais são os aparelhos que o paciente pode utilizar para que não tenha tanta sobrecarga, e é a mesma coisa,
é o que nós fazemos com os pacientes, né. Então assim, vai para academia? Não tem problema, desde que ele saiba como que ele pode realizar aquele exercício naquele aparelho, né. Então, por exemplo, para joelho, ele tem que evitar exercícios, né, aparelhos que dobrem muito o joelho ou que estiquem totalmente aquele joelho, porque aí se ele já tem uma compressão da patela no fêmur, ele vai aumentar essa compressão, né. A quantidade de carga que é utilizada é importante a gente orientar também, porque às vezes os pacientes acham que quanto mais peso eles usarem, mais força eles vão ganhar. E aí eles acabam aumentando a sobrecarga, né. Então é melhor ele usar uma carga menor, repetir mais vezes aquele movimento para o cérebro dele entender como deve ser feito, para depois pensar em ganhar musculatura, né, em pensar em ficar com a coxa mais forte, né, então é importante às vezes diminuir a carga e aumentar a repetição do que aumentar a carga e diminuir a quantidade de vezes que ele vai fazer um movimento. O importante a gente recordar isso, né? Que a repetição do exercício, o cérebro vai entendendo que precisa de mudança, né? Então, às vezes, o paciente acha que vai para a fisioterapia, faz aquelas sessões e acabou, vai ficar bom, ótimo. O que a orientação que você leva para casa talvez seja a mais importante, né? E manter aquele exercício depois que você aprendeu realmente a fazer o exercício de forma correta, com todas as orientações que o fisioterapeuta dá, ou mesmo procurar um local que tenha um educador físico, um fisioterapeuta, que possa estar orientando mais para manter aquele exercício, né? É muito interessante que às vezes o paciente esquece disso, né? Acha que a fisioterapia, sim. fez fisioterapia, tô ótimo, não vou precisar fazer mais nada. E além disso, Edna, o que é importante também é que existem várias formas da gente orientar, né? O paciente ele tem que entender que em alguns momentos a gente faz o movimento para ele aprender, né? A gente faz nele o movimento, ele aprende aquele movimento e depois, como por exemplo nessa imagem aqui, né? A gente está vendo que a terapeuta ela está auxiliando o paciente a realizar o movimento, né? Então ela está assistindo o movimento. Vão ter momentos em que o paciente faz o movimento sozinho, mas para ele chegar no nível de realizar o movimento sozinho, ele tem que aprender. E ele tem que aprender de forma correta. Então é importante cartilha de orientação, é importante gravar o exercício, né, entregar para o paciente a gravação do exercício, é importante imagem, porque ele guarda melhor a imagem do que a leitura, né? Então, isso a gente vai gradativamente melhorando, né? Então, a recuperação ela tem todo esse conjunto.